Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um programa EBD, transmitido pelo nosso canal AD Vila Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, queremos convidá-lo para iniciarmos esta programação orando ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Queremos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes para compreendermos a Tua Palavra e aplicá-la à nossa vida. Abençoa todos os nossos amigos e internautas que estão acompanhando esta programação. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, em continuação ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, estamos estudando as lições da Escola Bíblica, cujo tema é a supremacia das Escrituras Sagradas. Hoje chegamos à lição de número 11, cujo tema é Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Para a nossa lição de hoje, o nosso texto áudio nos diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo de número 4. A nossa verdade prática nos diz: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são um padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Os textos para a leitura bíblica em classe se encontram em Lucas, capítulo de número 1, versículos 21 e 22, e Atos, capítulo de número 2, versículos do 1 ao 4. Acompanhem conosco. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no tempo, e falava por acenos, e ficou mudo. Atos, capítulo de número 2, versículos de 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe. A nossa lição de hoje, ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. O nosso tópico 2, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da Igreja. E o nosso tópico 3, um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. Nós queremos convidar você, querido professor e aluno, que está nos acompanhando nessa programação, para estudarmos juntos essa lição da Escola Bíblica Dominical, com o intuito de edificar a sua vida e a vida dos seus alunos. Para hoje, o objetivo da nossa lição é fazer uma comparação entre a igreja primitiva e a igreja dos nossos dias. Como diz o tema da nossa lição, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Quando nós vamos ver a questão de modelo é aquilo que serve de referencial, é a nossa referência. Sendo assim, a igreja primitiva, os relatos de Lucas e os relatos de Atos dos Apóstolos são o modelo para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nos dias de hoje. E nós vamos ver aqui no tópico de número 1, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Nós vamos ver a atuação do Espírito Santo dentro do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao introduzir este primeiro tópico, é importante que o professor
traga aos seus alunos informações a respeito do Espírito Santo. Nós temos a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, e ela, no nosso credo de número 4, e também na página de número 67, vai nos trazer informações a respeito da pessoa do Espírito Santo. Pois, como estamos estudando a respeito da palavra de Deus, é importante ressaltar que nós, como pentecostais, nós cremos na triunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E diferente do que algumas seitas ensinam por aí, nós acreditamos biblicamente que o Espírito Santo é Deus, como diz na nossa declaração de fé no credo de número 4. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Então, o Espírito Santo é Deus. Ainda na página de número 67 da nossa declaração de fé, está escrito assim: cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, do mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador, conforme o Senhor Jesus falou em João capítulo 14, versículo 16. Ainda, o Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude, e por isso mesmo é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo, conforme vemos em 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo de número 12, Mateus capítulo 28, versículo 19, e vários referenciais que temos dentro da Bíblia Sagrada que vão mostrar a pessoa do Espírito Santo como Deus. E ele sendo Deus, nós vamos ver aqui no tópico de número 1 exatamente a ação do Espírito Santo na manifestação do ministério de Cristo, atuando diretamente no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso comentador da lição, o pastor Douglas Batista, também aqui no seu livro A Supremacia das Escrituras, ele vai tratar de forma mais profunda a respeito desse assunto e vai trazer mais evidências, além dessas contidas na nossa lição, que o professor pode então utilizar para incrementar, para melhorar as referências da sua lição. Na parte da atuação do Espírito Santo, nós vamos ver, por exemplo, a ação do Espírito Santo no Evangelho de Lucas. Ela é percebida nos eventos da vida de João Batista, que foi o precursor de Jesus. Nós vamos ver a ação do Espírito Santo na vida de Isabel e Zacarias, que foram os pais de João Batista. Nós vamos ver a ação do Espírito Santo após o nascimento de João Batista, quando Zacarias foi cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver a ação do Espírito Santo no anúncio da concepção virginal de Maria, quando o anjo então aparece e diz para ela que ela vai então carregar em seu ventre o Salvador de toda a humanidade. Após o nascimento de Jesus, nós vemos também o Espírito Santo impulsionando Simeão, que foi até o templo, impulsionado pelo Espírito Santo, a fim de conhecer o Messias antes da sua morte. Então, o Espírito Santo, ele tem ação fundamental e vital no ministério de Jesus, desde o anúncio do seu nascimento até todo o seu ministério. Aqui no subtópico 2 da nossa lição, nós vamos ver o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Aquela famosa passagem que nós vemos
em Lucas, capítulo de número 3, Mateus também registra esse acontecimento. Ali no batismo de Jesus, nós temos e podemos destacar basicamente 3 eventos. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba, e o terceiro evento, uma voz do céu ecoou, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Logo após Jesus ser batizado, aí por volta dos seus 30 anos de idade, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. E isso, Lucas, capítulo de número 4, registra exatamente esse acontecimento. E nós vamos ver que Jesus, ali no deserto, mesmo sendo tentado pelo diabo, ele então vai rebater, ele vai combater, ele vai atacar as tentações de Satanás, não de outra forma, não com o seu intelecto, não com a sua força, mas utilizando a palavra de Deus. Você observa que é bem interessante essa passagem, pois exatamente aquilo que foi dito lá no batismo de Jesus, quando o céu se abriu e uma voz ecoou dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Satanás, ao tentar Jesus, ele vai exatamente querer colocar essa dúvida, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, faze isso. Se tu és o Filho de Deus, faze aquilo. Mas Jesus, revestido do Espírito Santo de Deus e cheio da palavra do Senhor, ele então conseguiu vencer essas tentações e saiu dali vitorioso para a glória de Deus. Após vencer Satanás ali no deserto, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus, ele volta, ele sai do deserto e ele volta então para Nazaré, cheio do Espírito Santo. É interessante o que nós vemos aqui no texto, pois aqui no subtópico de número 4, nós vemos que, vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia, conduzido pelo Espírito. E Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 14, é interessante porque vai dizer assim: então Jesus, no poder do Espírito, voltou a Galiléia. E nós observamos aqui a ação do Espírito Santo em todo o tempo. Quando nós vemos Lucas capítulo 4, versículo 1, quando Jesus vai para o deserto, o texto vai dizer: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Quando ele vence a tentação, ele volta já no poder do Espírito Santo. Entendemos assim então que nós, para termos uma vida vitoriosa, assim como Jesus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos que o Espírito Santo esteja sobre o comando da nossa vida, nos guiando, nos orientando, nos impulsionando, e devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Voltando Jesus da tentação e dando continuidade ao seu ministério, nós vamos ver que Jesus, no poder do Espírito, ele começou a fazer muitas coisas. Lucas capítulo 4, versículo 16, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar aonde está escrito. Nessa passagem, Jesus cita uma passagem do profeta Isaías em seu livro, e Jesus então vai reproduzi-la, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E o interessante é que no versículo de número 21, depois de fechar o livro e devolver às pessoas, Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Glória a Deus por isso. Jesus, então, através dessa passagem, ele vai nos mostrar que aquilo que o profeta Isaías falou anteriormente estava se cumprindo agora na vida de Jesus. Ele foi ungido exatamente para fazer isso, para trazer libertação àqueles que estavam presos, a trazer cura para aqueles que estavam enfermos. E esse Jesus é o Jesus a quem nós pregamos, a quem nós anunciamos. Então, nesse tópico 1, nós vemos, então, essa ação maravilhosa do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. No nosso tópico 2, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. O autor de Atos é o mesmo autor de Lucas, pois quem escreveu foi exatamente Lucas, o médico amado. E uma vez que em Lucas ele começa falando a respeito da vida e obra de Jesus, em Atos ele vai dar continuidade, falando a respeito dos efeitos dos ensinamentos de Jesus e aquilo que aconteceu após Jesus voltar ao céu. Nós vemos aqui no subtópico 1 do tópico 2, o Espírito Santo em Atos. No subtópico 2 nós vemos a promessa cumprida no dia de Pentecostes. E no subtópico 3 nós vemos a expansão da igreja primitiva. E isso é bem interessante, pois quando nós vamos ver o início da igreja, Jesus está ali ressurreto, junto com os seus discípulos, prestes a voltar para o céu, e Lucas termina o seu livro, que é o seu primeiro tratado, Lucas, e inicia Atos praticamente com as mesmas palavras. Ele inicia Atos relembrando aquilo que ele terminou falando em Lucas, dizendo: olha, o Senhor, antes de ser levado aos céus, ele deu ordem aos seus discípulos, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E é interessante que o nosso comentador, o pastor Douglas Batista, ele vem trazer uma observação muito boa, querido professor, querido aluno, é que o seguinte: para alguém ser testemunha, a pessoa precisa presenciar algum fato, precisa estar ali presente, precisa ter visto alguma coisa. E quando Jesus fala que os discípulos vão ser suas testemunhas, Jesus diz: olha, primeiramente vocês precisam receber a virtude do Espírito. Primeiramente vocês precisam ser revestidos de poder. Daí então a ordem de Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que nós podemos observar? É que os discípulos, eles tinham elementos suficientes para ser testemunha de Jesus. Como o nosso comentador coloca aqui, eles desfrutaram da companhia de Cristo ressurreto durante 40 dias, eles estiveram com Jesus durante o seu ministério, eles foram chamados por Jesus para exercer esse ministério. Então eles tinham elementos que os capacitavam para ser testemunhas. Mas Jesus disse: apesar de todo o conhecimento de vocês, apesar de toda a bagagem curricular que vocês têm, andando comigo, fazendo e participando das obras que eu fiz, vocês ainda precisam de uma coisa: vocês precisam ser revestidos do Espírito Santo. Ele então aponta para o batismo no Espírito Santo
como uma promessa do Pai, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E nós vamos ver que essa promessa, ela se cumpre no dia de Pentecostes. Os discípulos retornaram para Jerusalém, se reuniram ali no cenáculo e foram orar, foram buscar a Deus, para que Deus então cumprisse a sua promessa, que era então a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce, inaugurando então assim a igreja, e a Bíblia diz que os mais ou menos 120 crentes que estavam ali foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E esse episódio é todo especial, pois quando isso aconteceu, vieram alguns sinais sobrenaturais, onde o nosso comentador traz dizendo: sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. São eles: o som como de um vento veemente, as línguas como de fogo. Desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar no poder do Espírito Santo, e o nome do Senhor continuou sendo glorificado através da vida dos nossos irmãos. Aqui, querido professor, querida professora, alunos da Escola Bíblica Dominical, nós vemos então a promessa do batismo do Espírito Santo se cumprindo na vida dos nossos irmãos. Vemos aquela promessa do Pai, aquele desejo do Pai expresso desde o Antigo Testamento de encher a todas as pessoas com o seu Espírito Santo. É claro, nessa ocasião aqui, apenas os 120, mas nós que agora nós que fomos alcançados por toda essa obra maravilhosa, nós também podemos receber essa bênção maravilhosa que é o desejo de Deus para a vida de todos nós e para todo aquele que crê verdadeiramente. Nós vamos ver que no Antigo Testamento o Senhor falou a respeito disso. Ele falou para o profeta Isaías, no capítulo 44, versículo de número 3, o Senhor falou a respeito do derramamento do Espírito para Ezequiel, e ele registra no capítulo 39, versículo de número 29, o Senhor falou também para Joel, que é um texto clássico, para nós pentecostais, no capítulo de número 2, versículo de número 28, Jesus, quando ele está cumprindo o seu ministério, ele reitera essa promessa, dizendo que os discípulos seriam batizados no Espírito Santo não muito depois daqueles dias. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E como resultado desse enchimento do Espírito Santo, e como confirmação daquilo que Jesus havia dito: olha, apesar de toda a bagagem que vocês têm, vocês precisam do revestimento de poder para serem testemunhas eficazes da mensagem do Evangelho. Nós vamos ver a expansão da igreja primitiva, aqui no subtópico de número 3, pois, quando os crentes foram batizados no Espírito Santo, a Bíblia vai nos mostrar que a multidão, ouvindo um grande barulho, afluiu para lá, e quando chegaram lá, disseram: esses homens estão embriagados. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, se colocou de pé, junto com os 11, e disse: aqui não tem ninguém embriagado, mas isso foi a promessa do Pai, predita por Joel, e que hoje está se cumprindo em nossas vidas. E nós vamos ver então que no seu primeiro sermão, na primeira pregação em público, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele pregou, e quase 3.000 almas se converteram ao Senhor.
conforme Atos capítulo 2, versículos 36, 38 e 41. E não parou por aí. Agora, revestidos pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que atuou de forma maravilhosa no ministério de Cristo, agora vai atuar na vida da igreja. Nesse episódio de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Logo após, nós vemos Pedro e Tiago subindo ao templo na hora da oração, e à porta ali do templo um coxo. E a Bíblia diz então que Pedro, em nome do Senhor Jesus, cura aquele homem. As multidões novamente cercam Pedro ali e Tiago, e ele mais uma vez prega a palavra do Senhor, e nessa ocasião quase 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo, mostrando então a ação maravilhosa do Espírito Santo mais uma vez. E não parou por aí. Nós vamos ver ainda Filipe, que desceu até Samaria na virtude do Espírito Santo, e ali pregou, e vidas foram salvas para o Senhor Jesus, conforme Atos capítulo de número 8. Pedro ainda na casa de Cornélio, sendo movido ali, levado pelo Espírito Santo, depois de uma maravilhosa revelação, ele inicia o ministério da pregação aos gentios, aonde ele chega na casa de Cornélio, e Cornélio não era judeu. Pedro então prega, e a Bíblia diz que enquanto ele estava ali pregando, desceu o Espírito Santo sobre eles, caiu o Espírito Santo, e eles foram batizados no Espírito Santo. Paulo, depois de convertido, ele, como diz o texto aqui, ele alvoroçou o mundo, e milhares de pessoas ouviram a pregação do Evangelho e receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, querido professor, querido aluno, esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. O Espírito Santo atuou na igreja primitiva, e ele continua atuando em nossos dias, promovendo, impulsionando, capacitando, revestindo, instruindo, separando pessoas para então fazer a obra maravilhosa do Senhor. E então, você, querido professor, pode, nesse tópico, incentivar os seus alunos a buscar um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo, mostrando para eles que a questão de pregar, a questão de louvar a Deus, de dar uma aula da escola bíblica dominical, ela precisa ser permeada, precisa ser cheia da presença do Espírito Santo de Deus, pois se nós somente pregarmos com conhecimento e técnicas, a mensagem vai ser uma mensagem seca, mas uma mensagem sem unção do Espírito Santo. Se apenas louvarmos, cantarmos com técnica vocal, sem a unção do Espírito Santo, a música pode até ter uma boa melodia, pode ser agradável aos ouvidos, mas não vai tocar no coração do pecador. Quem fala a respeito da palavra de Deus apenas com a teoria, apenas de uma maneira superficial, não consegue alcançar o coração do pecador. E o modelo apresentado para nós nesta lição, conforme nos aponta aqui o tópico de número 3, é o modelo pentecostal, experienciado pelos nossos irmãos lá no começo e que hoje serve de modelo para nós. O tópico 3 vai dizer um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. Nós vamos ver nesse modelo pentecostal o revestimento de poder do alto. Nós vamos ver também as línguas como evidência inicial desse revestimento de poder. E nós vamos ver também a plenitude do Espírito Santo. A nossa declaração de fé, ela vem falar a respeito desse assunto também, vem falar a respeito do batismo no Espírito Santo e mostrar como nós cremos nesse
batismo no Espírito Santo. É uma doutrina fundamental da nossa igreja Assembleia de Deus, e nós, como pentecostais, precisamos estar familiarizados com essa doutrina. Observe o que o nosso comentador diz. Pedro ensina que essa promessa, revestimento do poder do alto, está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas, pois quando ele está ali, no final do seu sermão, as pessoas perguntam: que faremos então? Ele diz: arrependam-se dos seus pecados e cada um seja batizado em nome de Jesus. E ele continua dizendo: porque a promessa diz respeito a vós. Que promessa é essa? Do dom do Espírito Santo, se referindo ao batismo no Espírito Santo. Então nós, ao contrário dos cessacionistas, que falam que o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, ficou somente para o primeiro século e acabou quando João então finalizou ali escrevendo o Apocalipse, nós vamos ver então que o modelo pentecostal para os nossos dias é o mesmo modelo da igreja primitiva. Assim como Jesus batizou no começo, assim como Jesus batizou no princípio, ele continua batizando os crentes hoje em nossos dias, pois a palavra do Senhor é clara. Pedro disse: a promessa diz respeito a vós, a todos que estão longe e a todos quantos o Senhor chamar. Então, se você foi chamado por Deus, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o batismo no Espírito Santo é para você. O revestimento do Espírito Santo é para você. E nós, então, vamos ver no subtópico 2 que esse revestimento de poder, esse batismo no Espírito Santo, ele é acompanhado de alguns sinais. E nós, como crentes pentecostais, nós cremos, professamos e ensinamos que o batismo no Espírito Santo, ele é acompanhado da evidência inicial de falar em outras línguas. Nós vamos ver o nosso comentador dizer: a palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais, conforme 1 Coríntios 13:1. No Pentecostes, os discípulos falaram línguas. Em Cesareia, o centurião e a família falaram em línguas. Os irmãos em Éfeso falaram em línguas. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas. Assim sendo, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Ele ainda acrescenta dizendo: as línguas só cessarão quando Cristo voltar. Por isso, a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Nós então acreditamos e nós temos como referencial a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, pois nos 5 casos de batismo no Espírito Santo que nós temos registrado no livro de Atos, 3 deles são acompanhados com a evidência inicial de falar em outras línguas. E devido ao tempo e à diferença de data em que esses fatos aconteceram, nós acreditamos que, ainda hoje, esse padrão é o modelo para os nossos dias, de maneira que, hoje, quem é batizado no Espírito Santo evidencia exatamente isso, fala em outras línguas. É claro que nós, como pentecostais, nós fazemos uma pequena diferença em relação a essa questão. Nós temos a língua como evidência inicial do batismo no Espírito Santo e nós temos a língua como dom. E entendemos que a pessoa, quando é batizada no Espírito Santo, como evidência inicial, ela fala em outras línguas, provando assim, conforme nós vemos nos outros textos da palavra de Deus, que ela foi
batizada no Espírito Santo. E é interessante que quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, a Bíblia exatamente vai falar isso, pois quando nós vemos em Atos capítulo de número 19, os crentes foram batizados e falaram em outras línguas. Quando Pedro, na casa de Cornélio, pregou e caiu o Espírito Santo sobre eles, se referindo ao batismo no Espírito Santo, eles falaram em outras línguas, de maneira que quando Pedro foi dar satisfação à igreja, porque ele tinha ido pregar para os gentios, Pedro usou isso como argumento, dizendo: olha, assim como nós fomos batizados no Espírito Santo lá no dia de Pentecostes e falamos em outras línguas, lá na casa de Cornélio, o Espírito Santo também desceu, eles foram batizados no Espírito Santo e eles falaram em outras línguas, louvado seja Deus. Então, o batismo no Espírito Santo é para os nossos dias, e você, querido aluno, querido professor, precisa buscar esse revestimento de poder, se você ainda não tem. A evidência é falar em novas línguas no poder do Espírito Santo. O subtópico de número 3 vai trazer a plenitude do Espírito Santo, dizendo exatamente o que eu já disse aqui anteriormente. Nós acreditamos na continuidade de tudo isso que Atos dos Apóstolos relata. O batismo no Espírito Santo são para os nossos dias. Os dons espirituais não cessaram, mas eles continuam atuando em nossos dias. Pois o batismo no Espírito Santo, ele não é somente para proclamar o Evangelho, mas é a porta de entrada para os dons espirituais, para uma vida de maior comunhão com Deus, para uma vida onde a gente pode desfrutar de coisas maravilhosas na presença do Senhor. Para isso você pode consultar a nossa declaração de fé, você pode acompanhar na Bíblia de Estudo Pentecostal, nos estudos do nosso querido pastor de saudosa memória, Antônio Gilberto, que falou muito a respeito desse assunto. Então, o crente precisa buscar o batismo no Espírito Santo, precisa buscar os dons espirituais para a sua vida, para que assim a mensagem do Evangelho ela seja completa, ela seja não somente como o apóstolo Paulo falou para as pessoas: olha, eu não vim até vocês com palavras persuasivas de entendimento humano, não, mas no poder do Espírito. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E ele diz: e esses sinais acompanharão os que crerem. Então, com o batismo no Espírito Santo, nós temos acesso aos dons espirituais. O crente fala em novas línguas. O crente opera com o dom de maravilhas. O crente, ele é usado com o dom de profecias. O crente é usado com o dom de discernimento de espíritos. Então, o batismo no Espírito Santo, ele é uma bênção tão grandiosa que nós temos dificuldade para mensurá-lo em palavras. O que nós podemos falar é o que de imediato a Bíblia Sagrada nos apresenta, mas ele vai mais além, ele vai mais profundo, e somente quem já teve o privilégio de receber esse dom maravilhoso de Deus, esse presente dado por Deus, é que consegue desfrutar um pouquinho da grandiosidade que é ser batizado no Espírito Santo. Entendemos também que o batismo no Espírito Santo não é um atestado de santidade, e não significa dizer que um crente é maior do que o outro. Muito pelo contrário, nós vemos exatamente a graça e a misericórdia de Deus se manifestando e Deus atuando, querendo que a sua obra continue sendo realizada e executada de uma maneira melhor, de uma maneira mais eficaz, de uma maneira que as pessoas que forem expostas ao Evangelho sejam alcançadas
pelo poder maravilhoso e transformador da palavra de Deus. Então, queridos, nós chegamos ao final desta lição, entendendo que, como diz aqui o nosso comentador, Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal, submisso ao ensino das Escrituras Sagradas. O batismo no Espírito Santo é para os nossos dias. Quem já foi salvo na pessoa de Jesus Cristo é que pode experimentar o batismo no Espírito Santo. Como o nosso comentador diz aqui, o batismo no Espírito Santo não é para a salvação. O batismo no Espírito Santo é para quem já é salvo. Os discípulos, no dia de Pentecostes, eles já estavam salvos, pois quando a Bíblia vai relatar, e João relata isso, dizendo que Jesus apareceu no meio dos discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Na ocasião em que Jesus enviou eles para pregar, eles voltaram alegres, dizendo para o Senhor que no nome dele até os espíritos estavam se sujeitando. Jesus disse: não vos alegreis porque os espíritos se sujeitam a vocês, mas alegrai-vos antes, por estar o nome de vocês escrito nos céus. Então os discípulos já eram salvos. Na ocasião do dia de Pentecostes, eles foram revestidos de poder, receberam essa capacitação extraordinária da parte de Deus para anunciar o Evangelho de uma maneira melhor. Então, queridos, nós vamos ficando por aqui. Esperamos que essa lição tenha servido de edificação para a sua vida e que você, querido professor, possa, juntamente com os seus alunos, entender que Lucas Atos é o modelo pentecostal para hoje, que nós podemos e devemos presenciar, vivenciar todos esses acontecimentos em nossas vidas. Querido professor, é uma oportunidade maravilhosa de você incentivar os seus alunos a buscar o batismo no Espírito Santo, a buscar os dons espirituais, para que então a mensagem do Evangelho ela seja ainda mais eficaz, através das evidências apontadas na Bíblia Sagrada como acompanhamento desse revestimento maravilhoso de poder e anúncio do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero convidar você para orarmos mais uma vez, agradecendo por esta belíssima lição que serve de edificação para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, meu Senhor, por esta lição da Escola Bíblica Dominical. Ó Pai, que cada aluno, cada professor que está assistindo essa programação, ó Deus, eles sejam alcançados pelo Espírito Santo, ó Pai, ó Deus, e despertem em si, meu Senhor, o desejo para buscar o batismo no Espírito Santo. Ó Deus, e aqueles que já são batizados no Espírito Santo, meu Senhor, que eles busquem renovo espiritual em Ti, ó Deus, entendendo o que aconteceu em Atos, o que aconteceu no ministério de Jesus, ó Deus, é ainda para os nossos dias. Os dons não cessaram, o batismo no Espírito Santo não cessou, ó Pai, ó Deus, e que os Teus filhos venham acreditar nisso pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, abençoa todos os alunos, todos os professores e que esta programação continue sendo bênção para a vida de todos que assistirem. Abençoa também, te pedimos, o nosso pastor presidente, pastor Luiz Rios dos Santos, continua dando graça ao teu filho e ajudando o teu filho em tudo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos ficando por aqui. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse link com os seus amigos e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor.